Diz assim a palavra do Senhor: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O título dessa mensagem é: está consumado, parte 2, certo? Está consumado. Queridos, nós estamos agora nas partes finais do Evangelho de João. Estamos aqui naturalmente meditando, aprendendo, acerca das últimas palavras que o Espírito Santo levou o apóstolo João a escrever, e naturalmente também a meditar nas últimas palavras e nas últimas instruções dadas por Jesus, instruções essas relatadas então no Evangelho de João. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, agora, o versículo 19 diz: chegada, pois, a tarde daquele dia. Nós estamos tratando da tarde de um domingo, nós estamos tratando da tarde do domingo da ressurreição de Cristo, ou seja, na tarde daquele domingo em que Jesus Cristo ressuscitou. O versículo diz que cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Os discípulos estavam no local, os discípulos estavam em um recinto, eles estavam com as portas fechadas, porque eles tinham receio de que os judeus haveriam de fazer para com eles. Ou seja, eles temiam por sua vida, eles temiam por algum agravo físico, eles estavam temerosos com relação a algo que pudesse lhes acontecer. E é nesse cenário que o Senhor Jesus Cristo então aparece para com eles, e Jesus diz o seguinte: paz seja convosco. E Jesus então, depois de ter mostrado as mãos, ou seja, o seu lado, os discípulos se alegraram vendo o Senhor, e o Senhor Jesus agora lhe diz pela segunda vez: paz seja convosco. E ele diz a seguinte frase: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. É engraçado que na forma como está organizado, ou estão organizados os livros, os evangelhos, João ele aparece na lista como o último dos evangelhos. E em termos históricos, João foi o último livro a ser escrito, se eu não estiver enganado. Mas o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado, ele termina o livro, mas ele deixa uma instrução. Jesus deixa várias instruções, mas ele deixa uma grande instrução. Por exemplo, você pode acompanhar comigo, caso você queira, em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, o Senhor Jesus, ou seja, no último capítulo do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ele deixa uma instrução, da mesma forma que ele deixa essa instrução no livro de Marcos, e ele também deixa no livro de Lucas, e ele naturalmente deixa no Evangelho de João, que é o objeto de nosso estudo e meditação nessa noite. Em Mateus 28, 18 ao 20, e uma tradução diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa passagem é conhecida como a grande comissão, ou seja, a grande responsabilidade que o Senhor outorga aos seus discípulos, aos seus seguidores. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus 28, no último capítulo, Jesus
deixa essa ordenança. Também no último capítulo do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E aí, de uma maneira semelhante, o Senhor Jesus agora, em João capítulo 20, versículo 21, ele diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Eu gostaria que os irmãos se atentassem para o fato de que o Senhor Jesus Cristo, ou Deus sendo todo-poderoso, tendo uma infinita sabedoria, Ele poderia ter escolhido qualquer meio para realizar a sua obra de salvação. Deus, Ele pode fazer as coisas da maneira como Ele quiser, e Ele faz as coisas da forma, da maneira, do jeito que lhe apraz, da forma que Ele quer, pois Ele é todo poderoso, Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor. E naturalmente Deus, na sua soberania, Deus na sua sabedoria, Ele poderia ter escolhido uma maneira ou outras maneiras diferentes, maneiras essas pelas quais nós cheguemos a Deus. Mas é interessante prestarmos atenção que a Bíblia diz o seguinte: Deus escolheu salvar a humanidade através da pregação do Evangelho. A maneira pela qual Deus escolheu manifestar a si mesmo foi através da revelação. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, o mecanismo, o modo que o Senhor Jesus escolheu para realizar a salvação é através da mensagem. Ou seja, a forma que Deus, de todas as maneiras, de todas as formas que Ele poderia ter escolhido, a forma que Deus escolheu é que Ele realizaria a salvação através da mensagem. E a mensagem traria fé, e a fé faria com que aquelas pessoas alcançassem a sua salvação por meio de Cristo. Então, prestem bem atenção na importância que existe, que há na pregação. E é por isso que Jesus, ele disse em Mateus 28, versículos 18, 19 e 20 que nós lemos, ele disse o seguinte: vocês precisam ir. Eu estou vos dando não um conselho, não uma opinião. Se eu sou o Senhor de vocês, se eu sou o vosso dono, se eu sou aquele que tem autoridade, eis que eu lhes deixo uma grande responsabilidade. Vocês precisam pregar o Evangelho. Por que eu preciso pregar o Evangelho? Porque a maneira que Deus escolheu para realizar a salvação, através da sua pregação. Em Marcos ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então, a todos os seus seguidores, se existe aqui seguidores de Cristo, eu quero dizer uma coisa para você. Ele disse o seguinte: você precisa pregar o Evangelho. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Talvez você olhe para você e pense o seguinte: mas eu não tenho pregado o Evangelho. Eu quero que você saiba, você está em falta para com Deus, pois foi para esse motivo que Ele te chamou, para que você fosse um pregador do Evangelho. Quando ele fala um pregador, naturalmente, ele não quer dizer que todos irão pegar o microfone, ou todos estarão na rua com o megafone, mas ele diz: de uma maneira ou de outra, você precisa propagar a mensagem do Evangelho através da sua vida. Todos. Então, o que eu quero dizer? Mas eu sou músico pregador do Evangelho. Mas eu sou diácono pregador do Evangelho. Mas eu sou presbítero pregador do Evangelho. Mas eu sou a mulher que limpa a igreja. É a mulher que limpa a igreja, pregadora do Evangelho. Mas eu sou uma dona de casa. Você é uma dona de casa, pregadora do Evangelho. Mas eu sou um pai. Você é um pai, pregador do Evangelho. Mas eu ainda sou solteiro. Você é um solteiro, pregador do Evangelho. Mas eu sou casado. Você é um casado, pregador do Evangelho. Mas eu sou novo. Você é um novo, um pregador novo do Evangelho. Mas eu sou velho. Você é um velho, pregador do Evangelho. Seja lá qual for a situação, Deus ele diz o seguinte:
vocês foram chamados para pregar o Evangelho. Pregadores do Evangelho. E é nesse contexto que Jesus diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Quem é que estava no recinto, nesse local, quando Jesus disse tais palavras? Sabemos que eram os discípulos, mas muitas vezes quando falamos dos discípulos, confundimos, porque às vezes Jesus fala dos discípulos 12, e às vezes a Bíblia fala dos discípulos no geral, todos os seus seguidores. E é muito mais provável, temos muitos motivos para acreditar que quando Jesus disse essas palavras, ele não disse apenas para os seus 11 discípulos, até porque não eram 11 se fossem só esses discípulos, porque o texto que nós já vimos e meditamos no domingo passado diz que quando Jesus falou essas palavras, Tomé não estava com eles, ou seja, então se fossem os discípulos teriam que ser 10 e não 11, uma vez que Judas Iscariotes também já não estava, seriam 10, mas aqui nós sabemos que estavam outros discípulos, ou seja, as Marias, estava a mãe de Jesus, é bem provável, todos aqueles estavam ali reunidos e Jesus disse essas palavras para eles. E há alguns cultos, nós também meditamos sobre a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17. Em João capítulo 17, Jesus ele faz uma oração. E dentre essa oração, o Senhor Jesus Cristo, ele diz uma palavra ou uma frase idêntica, muito semelhante a exatamente essa mesma frase que ele disse. Em João 17, versículo 18, diz o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, fazendo a oração pelos seus discípulos, ele diz o seguinte: Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também estou enviando os meus discípulos ao mundo. E aí, para eu ter certeza que o Senhor Jesus não falou essas palavras apenas para os seus 11 discípulos, e que ele disse para os discípulos em geral, a continuação diz o seguinte, versículo 20: e não rogo somente por estes, ou seja, eu não estou orando e intercedendo apenas por estes 11, mas também por aqueles que, pela sua palavra, amam de crer em mim, ou seja, todos aqueles que acreditam em Cristo, todos os seus discípulos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os estados, de todas as nações, de todas as cores. Ele diz o seguinte: todos aqueles que hão de crer em mim, eu estou orando por eles, e eu deixo uma coisa: assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também estou enviando esses discípulos ao mundo. Queridos, o que o Senhor Jesus está dizendo nessas palavras é o seguinte: da mesma forma como o Pai me deu um trabalho a fazer, da mesma forma como meu Pai me deu uma tarefa a realizar, eu agora os chamo para que vocês continuem essa obra e essa tarefa. Não a obra de salvação que ele já realizou na cruz, ele disse que está consumado, mas ele diz o seguinte: eu deixei uma responsabilidade. É interessante que ao meditar nessa passagem para ministrar essa palavra, eu pensava o seguinte: Jesus, ao terminar o Evangelho, ele termina o Evangelho dizendo palavras para que nós começássemos o nosso ministério, ou seja, ao passo que o ministério terreno de Jesus termina, o nosso começa. O que eu quero dizer? Jesus fez tudo aquilo, quando ele termina, ele diz o seguinte: agora com vocês. Lembrando aquela passagem de Hebreus, que a Bíblia fala que nós devemos correr a nossa carreira, ou seja, correr, lutar, continuar caminhando. É como se o Senhor Jesus dissesse o seguinte: eu corri, eu estou com um bastão na mão, eis que eu estou passando o bastão para a sua mão. Não sou mais eu que corro agora, mas você irá fazer essa corrida por mim. Pastor Warren Wiersbe, do qual eu admiro, vocês já conhecem, sabe disso, ele diz o seguinte: Jesus não vai entregar mais nenhum folheto, as suas mãos são as mãos de Jesus. Jesus agora já não vai mais fisicamente impor as mãos sobre a fronte, sobre a cabeça doente de ninguém. As suas mãos são as mãos de Jesus.
Os seus pés são os pés de Jesus. As suas palavras são as palavras de Jesus. Ele diz: assim como o meu Pai me enviou, ou seja, ao mundo, eu também envio a vós. Agora eu preciso entender de que maneira o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 7, tem um versículo muito interessante para a nossa meditação. Ele diz, Filipenses 2,7 diz que o Senhor Jesus aniquilou-se a si mesmo. E essa palavra, aniquilou-se a si mesmo, no grego, os peritos, os conhecedores do grego, dizem que essa palavra significa esvaziar-se. Deus, ou seja, Jesus, esvaziou-se a si mesmo. Ele começa a esvaziar-se da sua riqueza, ele começa a esvaziar-se da sua posição, ele começa a esvaziar-se dos seus direitos, para que ele venha à terra como um homem. O que eu quero que você entenda é o seguinte: Jesus é o maior missionário que já existiu. Jesus é um grande missionário, é um modelo de missionário. Jesus é o maior evangelista que já existiu. Ele é um grande evangelista. E ele diz o seguinte: Deus me enviou como missionário. Eis que eu estava no céu, eu estava com meu Pai, com a glória que estava comigo desde a fundação do mundo, quando meu Pai me enviou para a terra. Ou seja, eu saí da minha habitação, eu deixei o meu status, eu deixei a forma como eu estava e eu vim ao mundo realizar o trabalho. Ou seja, eu sou um missionário, eu abro mão de tudo que eu tenho para que eu venha realizar essa obra. Então o que ele quer dizer? Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. O que ele quer dizer? Da mesma forma que Jesus Cristo esvaziou-se, eu e você precisamos nos esvaziar para que nós possamos vir a cumprir a ordenança, a comissão que ele nos entregou. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte: será que a riqueza que você tem é maior do que a riqueza do Senhor Jesus? Será que o suposto poder que você tem é maior do que o poder de Jesus? Será que a suposta inteligência que você tem é maior do que a inteligência de Jesus? Será que tudo que você faz é maior do que Jesus? Agora, a pergunta que precisa ser feita é o seguinte: se o Senhor Jesus Cristo abriu mão de tudo, sendo Ele o principal, sendo Ele o mais poderoso, sendo Ele o mais bonito, sendo Ele o mais belo, sendo Ele o mais puro, sendo Ele o mais santo, sendo Ele Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele diz: eu vou cumprir a minha obra, eu irei abrir mão de tudo para realizar essa grande obra. Aí a pergunta que precisa ser feita a nós é o seguinte: por que é que eu e você, embasados numa pseudo-riqueza, numa pseudo-glória que nós pensamos que nós temos, nós não queremos abrir mão? Por que é que você não vai visitar o irmão? Porque eu preciso fazer isso ou aquilo, porque eu acho que é mais importante. Por que é que você não pregou? Por que é que você não fez isso? Por que é que você não fez aquilo? Porque na verdade você não esvaziou-se a si mesmo. Estamos cheios de nós, estamos vazios de Deus. Precisamos esvaziar de nós mesmos para que não haja mais nós e que sim haja Cristo em nós. Então foi isso que o Senhor Jesus ele fez. Agora, queridos, você aqui, como você se sentiria se de repente você liga a sua televisão, entra uma chamada do jornal mais conhecido de repente do nosso país, você conhece a musiquinha, Plantão. Aí ele diz o seguinte: o plantão do jornal X diz o seguinte: a presidente Dilma disse que ela dá uma ordem para que o Almir venha no Palácio da Justiça ou em determinado local para representá-lo. Como vocês acham que o Almir iria se sentir? Você liga a televisão, tem uma pessoa falando inglês, uma pessoa traduzindo, dizendo o seguinte: o presidente dos Estados Unidos da América, o presidente Barack Obama, disse o seguinte. Sabe aquele jovem, o Júnior, da igreja do Jardim Esther? Ele
ele pede para que o Júnior seja o seu representante. Como vocês acham que o Júnior se sentiria? Agora, essa pergunta eu quero fazer para vocês. Não foi a Dilma, não foi o Barack Obama, foi o Senhor dos Senhores. Ele disse o seguinte: eu quero que você me represente na terra. Eis que eu coloco vocês, meus discípulos, meus seguidores, como os meus representantes. Eu usarei a voz de vocês para ser a minha voz. Eu usarei a mão de vocês para ser as minhas mãos. Eu usarei as suas palavras para que sejam as minhas palavras. Queridos, que honra! Que privilégio você poder representar a pessoa mais importante que já existiu, que existe e que sempre existirá. O que é mais importante do que representar a esse grande homem? E não apenas um grande homem, a esse grande Deus. Será que existe algo mais importante do que fazer isso? Agora, o que me deixa boquiaberto, o que me deixa atônito, me deixa pasmo, é exatamente o seguinte: o versículo 19 diz: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos com medo dos judeus tinham se ajuntado. Os discípulos estavam em um local com as portas fechadas, para que ninguém os visse, de repente para que ninguém os escutasse. E Jesus faz essa declaração para homens medrosos. Jesus faz essa declaração para homens que estão com medo. Jesus faz essa declaração para homens que estão se escondendo. Como é que é? Jesus olha para homens que estão com medo dos judeus, que estão com as portas fechadas, e diz o seguinte: assim como o Pai enviou a mim, eu vos envio a vós. Uau! O que ele quer dizer? Você não vai fazer isso na sua força, você não vai fazer isso no seu entendimento. Eu preciso capacitá-lo. Por quê? Porque a posição que vocês estão já mostra que vocês não estão preparados para isso. Ou seja, vocês estão com medo, vocês estão temerosos. Olha como vocês estão. Vocês estão dentro de um local reunidos, mas com medo. Com medo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar, embora não seja um estudo profundo ou extenso. Eu quero fazer apenas uma menção de algo que o Senhor me revelou no momento em que eu estudava essa passagem. É interessante que a palavra eclésia, que é traduzida como igreja, a palavra eclésia significa chamados para fora. A igreja significa eu sou igreja, eu sou eclésia, significa que eu sou chamado para fora. E era exatamente o oposto do que tinha acontecido. Eles estavam dentro. Assim como nós, em muitos momentos, estamos. Nós entendemos que igreja é dentro. É dentro do espaço. Isso aqui é igreja. E Jesus falou assim: não, igreja é chamado para fora, não é chamado para dentro. Tanto que eu saí do meu lugar e eu fui para um outro lugar para realizar. O que ele quer dizer? Assim como o Pai me tirou do lugar onde eu estava para que eu fizesse e realizasse uma grande obra, assim Deus falou: você também, se você é um missionário enviado como Jesus foi, você precisa sair do seu lugar e ir para a missão, seja ela qual for. Você foi enviado. Mas eu não fui ainda e eu não fiz. Eu quero que você saiba de uma coisa: essa mensagem serve de alerta, e ela serve para que o Senhor Jesus, no dia em que Ele for julgar, Ele fala o seguinte: tal dia você ouviu a mensagem e você sabia o que você deveria fazer, ou às vezes nem precisava disso. Dia tal, você leu essa passagem e você deveria ter entendido, e acredito que entendeu. Ele disse: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então o que ele quer dizer? Precisamos obedecer ao ID, à comissão do nosso Senhor Jesus. Chamados para fora.
E é interessante que após, meus amados irmãos, isso nós vemos principalmente nos 2 primeiros capítulos de Atos, quando o Senhor Jesus derrama o seu Espírito sobre a igreja entende o propósito pela qual ela foi chamada, a igreja já não fica mais de portas fechadas, mas a igreja, ela começa a sair, ela literalmente foi chamada para fora e ela começa a pregar. Ou seja, aquele Pedro que estava preso, que estava dentro daquele recinto com portas fechadas, ele sai e ele começa a bradar na rua, dizendo: vamos, eu estou aqui pregando uma mensagem do Evangelho, vocês crucificaram aquele Jesus Cristo. E as pessoas olham para ele e falam: o que nós devemos fazer? E ele fala: arrependam-se e creiam em Deus. E Deus, ele começa a salvar. A partir de que momento? No momento em que Pedro começa a pregar, o Senhor Jesus começa a salvar, porque ele diz: a forma como eu irei realizar a salvação é através da pregação. Por que é que não há conversão de almas? Porque não existe mensagem. Quando existe mensagem, há conversão. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, preguemos a palavra de Deus, para que o Espírito Santo trabalhe e ele faça nascer a fé no coração de todos aqueles que Deus quiser que creiam, que acreditem. Vocês notaram? Vocês notaram a implicação, ou as implicações das palavras de Jesus? E eu quero que você reflita comigo agora no seguinte: Jesus foi enviado para fazer a vontade dele mesmo? Jesus disse: eu fui enviado para fazer a vontade do meu Pai. Quando Jesus foi enviado, ele não veio fazer aquilo que lhe deu na cabeça, ele veio fazer a vontade do Pai dele, ele veio cumprir a vontade de seu Pai. O que eu quero dizer é uma coisa para você: eu e você, se de fato somos discípulos e seguidores de Jesus, ele diz o seguinte: você já não tem mais vontade própria, você está aqui para cumprir a vontade do Pai. Você não tem vontade, é a vontade do Pai que existe em você. E é bem engraçado como nós esquecemos isso. Ele disse: orai ao Pai Nosso, seja feita a tua vontade na terra e nos céus. Eu quero relembrar a vocês, queridos, que muitas das vezes nós entendemos também errado, falando na terra, que Deus vai fazer. A palavra terra significa eu e você. A Bíblia diz que Deus nos pegou da terra, do pó. Seja feita a tua vontade na terra, seja feita a tua vontade em mim também. A tua vontade, não a minha, mas a tua, Deus. Não a minha, mas a tua. Por quê? Porque assim como o Senhor foi enviado, eu também fui enviado. E o enviado não tem vontade, ele faz a vontade daquele que o enviou. E quem o enviou foi Deus. Então nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Jesus, logo no início do seu ministério, certa vez, quando ele se perde da sua família, os pais dele, depois que encontram Jesus, ele diz o seguinte: eu estou aqui, vocês não sabiam que eu estou aqui para cuidar das coisas do meu Pai. O motivo pelo qual Deus me enviou é para que eu possa cuidar das coisas do meu Pai. Que ele quer dizer: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E é isso que eu estou fazendo. Estamos nós cuidando das nossas coisas? Se estamos, ele diz o seguinte: você foi enviado para cuidar das coisas do Pai. Você não tem vontade, é a vontade do Pai. Você não tem que se preocupar com as suas coisas, você deve se preocupar com as coisas do Pai. Salmos de número 24 diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Se somos de Deus, devemos fazer a vontade de Deus e cuidar das coisas de Deus. O que eu aprendo também com a vida de Jesus, quando ele foi enviado, que a Bíblia diz o seguinte: Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. É engraçado como muitos de nós nos esquecemos disso, e muitas das vezes estamos na casa de Deus, ou pensamos estar fazendo as coisas de Deus, querendo ser servido. Jesus diz o seguinte: eu vim para servir. Queridos, prestem bem atenção: foi o Senhor Jesus quem lavou os pés dos seus discípulos, não foram os discípulos que lavaram
eu envio a vós. Eu quero dizer uma coisa para você: você foi chamado para servir e não para ser servido. Deus nos chamou para servir. Senhor, mas eu me entrego, Pai. Parece que só eu trabalho naquele departamento, tem tantas pessoas, e porque todas as coisas são minha responsabilidade. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: as pessoas deviam compartilhar as responsabilidades com vocês, mas eles não compartilham. Mas eu digo uma palavra para você, que é a palavra de Deus: você está fazendo o correto, você está servindo. Deus te chamou para servir e sirva. Ah, mas as pessoas do meu lado não estão fazendo, e se elas não estão fazendo, eu também não vou fazer. As pessoas, quando Jesus veio, também não estavam fazendo, mas Ele continuou fazendo pelo seguinte: o meu Pai me enviou, e eu vou cumprir aquilo que o meu Pai pediu para que eu fizesse. Não importa o que as pessoas ao teu lado estejam fazendo, se o Senhor Deus te enviou, quer Ele ou ela, ou eles ou elas, não façam, faça a sua parte. A Bíblia diz que Deus trata individualmente com cada um de nós. Cada um há de dar conta de si, da sua alma. O fato do meu irmão ao meu lado não fazer algo não é desculpa para que eu também não venha fazer. É engraçado, né? Nossos irmãos na África não comem, mas a gente come. Agora, quando fala o irmão não visita, eu também não visito. E por que quando seu irmão não come, você não fica sem comer também? Faça greve de fome, então. Você só reclama, ou nós só reclamamos daquilo que nos convém. Jesus Cristo veio à terra enviado com uma mensagem de salvação. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para curar os feridos, para dar boas novas. É isso que o Senhor Jesus também te enviou. Eis que você e eu e todos nós fomos chamados com uma mensagem de salvação para o mundo. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Precisamos ter uma mensagem de salvação para o mundo. Queridos, vocês já notaram que nós estudamos há pouco tempo, né? Os sofrimentos, ou pelo menos parte, com certeza parte dos sofrimentos de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa: Jesus veio para sofrer. Se Jesus veio para sofrer, você também veio para sofrer. O enviado de Deus, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, que esvaziou-se a si mesmo, chegou aqui como enviado, e quando ele chegou aqui, as pessoas riram dele, as pessoas bateram em seu rosto, as pessoas cuspiram na sua face, as pessoas o rejeitaram. Ele disse o seguinte: é assim que será também com você, se você de fato for o meu discípulo. Ah, mas eu vou pregar e as pessoas não vão ouvir. As pessoas ouviram a Jesus. Eu preguei e a pessoa não quer aceitar Jesus. Todos a quem Jesus pregou, essas pessoas quiseram aceitar a Jesus. A mesma multidão que pouco tempo gritou Hosana, Hosana, depois gritou crucifica, o Barrabás, solte Barrabás. O que ele quer dizer? A forma como nós fomos enviados não quer dizer que eu e você seremos aceitos. Nós não somos desse mundo, o nosso patrão não é desse mundo. Automaticamente o mundo não nos aceita. Mas ainda assim você foi enviado, e você foi enviado para sofrer. Agora o que me envergonha como cristão, de muitas das vezes olhar os erros que eu tenho, é de saber que a Bíblia diz que Jesus Cristo enviou Jesus, e o principal propósito pelo qual Jesus enviou Jesus é porque
porque Deus enviou Jesus para onde? Para uma cruz. Agora, se Deus enviou Jesus para uma cruz, e Ele me enviou para onde? Para o Play Center. Me enviou para onde? Para o parque de diversão. Ele não enviou. Ele enviou Jesus para a cruz. Você pegou a sua cruz? Está com sua cruz? Está carregando a tua cruz? Jesus foi rejeitado. Você também será. As pessoas riram de Jesus, e muitos também irão rir de vocês. As pessoas matavam Jesus. Muitos de nós podemos, de fato, morrer. E em muitos lugares, muitos cristãos, assim como Jesus, também estão perdendo as suas vidas. Porque da mesma forma como Jesus foi enviado, Ele disse: eu estou enviando vocês. Agora talvez você possa ter se perguntado: pastor, eu até agora não entendi qual é a relação que isso tem com estar consumado. O título dessa mensagem é Está Consumado. E eu estou concluindo a mensagem. Eu gostaria de citar um versículo que se encontra em segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Timóteo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Preste bem atenção na frase: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Essa é o está consumado de Paulo. Esse era o tetelestai dele. Ele estava dizendo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Tudo aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para eu fazer, eu fiz. Tudo aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse, eu fiz. Todas as vezes que o Senhor falou comigo, eu busquei fazer e dar o meu melhor. Se o Senhor Jesus não tivesse feito o seu melhor, não tivesse dado o seu melhor, não tivesse apresentado o seu melhor, Ele não tivesse dito está consumado, eu não estaria aqui, eu não teria a vida eterna. Eu só estou aqui porque Ele terminou o trabalho dele. Agora, e eu? Eu tenho terminado o meu trabalho. Sabe o que eu quero dizer, queridos? E aí você pode fazer uma análise da sua vida agora. É dizer o seguinte: como será que anda? Como será que anda tudo aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos a nossa obra? Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Será que de fato, se o Senhor Deus te chamasse hoje, será que o Senhor Deus, na sua soberana vontade, Ele dissesse o seguinte: hoje é o seu último dia de vida, e de repente você começa a sentir mal na sua casa quando você chegar, e você sente que você está partindo? Será que você pode olhar para o céu e dizer o seguinte: Pai, o Senhor está me chamando para o lar, eu quero repetir as palavras que o Senhor disse, tetelestai, está consumado, aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. Tudo aquilo que o Senhor me confiou, me colocou nas minhas mãos, eu não fui preguiçoso, eu não fui omisso em nada disso.
Antes eu procurei apresentar a Ti o meu melhor. Quando eu pegava o microfone, eu cantava o meu melhor. Quando eu orava do meu melhor. Quando eu sentava na igreja, eu prestava atenção, eu fazia o melhor do meu culto. Quando eu sabia que o irmão estava com necessidade, eu fazia o meu melhor. Quando eu sabia que a igreja tinha uma necessidade, eu fazia o meu melhor. Quando eu sabia que uma família possuía uma necessidade, eu fazia o meu melhor. Quando eu sabia que tinha alguém para visitar, eu visitava. Quando eu sabia que tinha alguém que precisava de uma palavra de ânimo, eu dava. Quando eu sabia que alguém de repente precisava de uma ajuda financeira, se estivesse a meu alcance, eu dava. Quando eu sabia que uma pessoa precisava do perdão, assim como o Senhor perdoou, eu perdoava. Pai, da mesma forma que o Senhor foi enviado, eu também fui enviado. Eu sou o teu representante. As pessoas, ao olhar para mim, elas têm que enxergar a face de Deus em mim. As pessoas, ao me verem andar, elas têm que olhar e falar: ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, ali está as mãos de Deus, ali está a boca de Deus, ali está uma vida entregue para Deus, ali está uma pessoa que não faz a sua vontade, ali está uma pessoa que busca primeiramente a vida de Deus, ali está uma pessoa que foi enviada, ali está uma pessoa que faz jus à comissão que ele recebeu. Ele foi enviado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele age de acordo com a vontade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali está o representante do Deus Todo-Poderoso. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Será que vocês conseguem entender a frase de Jesus? Ele disse: eu vos enviei. E talvez você olhe para você e fale o seguinte: mas eu tenho medo, eu não sei. Eles também tinham, e mesmo assim Deus os enviou. Querido, você consegue entender isso? Que você é um enviado, você é uma enviada, você é um enviado, nós somos enviados. Sabe que o Senhor Jesus, ele disse o seguinte: Deus mandou o Filho, e o Filho mandou os seus seguidores. Se Deus mandou o Filho, e o Filho mandou os seus seguidores, significa que nós somos aceitos do Filho. Para que eu e você possamos cumprir isso, primeiramente nós precisamos ser aceitos do Filho e fazer a vontade de Deus. Não a minha, mas a tua vontade. Pai, que venha o teu reino. Eis que da forma como o Senhor me enviou. Naturalmente a Bíblia fala que Deus ele irá te tratar cada um como você tem feito as suas obras, quer elas sejam boas ou quer elas sejam más. O que ele quis dizer? Existem representantes bons, existem representantes maus. Que tipo de representante eu e você temos? Assim como o Pai me enviou, eu me envio a vós. Eu não sei o que Deus colocou em suas mãos. Talvez Deus te colocou para que você seja enviado no seu serviço, eu não sei. Mas se você estiver fazendo um trabalho no seu serviço, faça o seu melhor. Você é o enviado. Lembre-se que quando você estiver falando, você está falando em nome de Jesus, representando a Jesus. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Eu fico meditando em tudo isso, e a Bíblia diz que quando as pessoas ouviam a Jesus, as pessoas diziam o seguinte: nenhum homem jamais falou igual a ele. Se eu e você somos representantes de Jesus, será que quando eu e você abrimos as nossas bocas para falar de Jesus, será que as pessoas podem minimamente dizer: nenhuma pessoa falou como ela, nenhuma pessoa falou como ele?
Nunca ouvi uma pessoa falar como ela, ou nunca ouvi uma pessoa falar como ele. Se as pessoas começarem a falar isso de você, não se exalte, saiba que de fato Deus está na tua vida e Ele fala através de você. Representantes do Deus Todo-Poderoso. Eu oro, queridos, para que essa palavra que foi direcionada também a nós, ela possa ser cumprida, ela possa ser mudada. O dia é hoje, o momento é agora, a palavra vale agora.